Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. IBGE encontra dificuldades para a realização do censo 2022 em Patos de Minas. Pedido de vista adia a votação de projeto que prevê repasse de 1.300.000 para a empresa de transporte coletivo. Família promove evento para custear cirurgia de idoso e pede ajuda. Depois de reclamações, Prefeitura decide revitalizar parquinho e academia da Lagoa Grande e Lagoinha. E espaços estão fechados. O uso medicinal das plantas encontradas no Cerrado é tema de projetos em universidades. O que significam os votos nulos e brancos? 5 pessoas ficam feridas em acidente com carro e moto no bairro Cristo Redentor. Idoso é resgatado de veículo após acidente na BR-365. Vereador João Marra passa mal na Câmara e é socorrido pelo SAMU. Tem ainda a análise da notícia e muito mais, agora no NTV News, que já está no ar. Na madrugada deste domingo, um grave acidente de trânsito deixou pelo menos 5 pessoas feridas em Patos de Minas. Era por volta de 2 horas da madrugada deste domingo, quando a batida entre os 2 veículos foi registrada pela polícia. O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Doutor Marcolino e Lauro Santos, no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas. O condutor da moto, que foi identificado como Bruno Vinícius dos Reis Soares, de 21 anos, contou para a polícia que seguia pela rua Doutor Marcolino quando a condutora do veículo Celta teria avançado a parada obrigatória. Ele contou ainda que foi impossível evitar a batida. A polícia militar foi a primeira a chegar no local e encontrou as 2 pessoas que estavam na moto caídas no asfalto. Bruno apresentava suspeita de fratura no antebraço e punho, além de sangramento no rosto e escoriações pelo corpo. Amanda Aparecida Rodrigues, que estava na garupa da moto, também sofreu ferimentos no rosto e diversas escoriações pelo corpo. Mesmo diante a gravidade dos fatos, os 2 permaneceram conscientes até a chegada do socorro. Já as 3 pessoas que estavam no carro, sendo Jéssica Oliveira Araújo, de 34 anos, que era a condutora, foi socorrida fora do veículo com um sangramento no rosto. Os passageiros Matheus Leles Pereira, de 24 anos, e Luciana Aparecida Garcia da Silva, de 43 anos, ficaram presos às ferragens do veículo, devido à gravidade da batida. O Corpo de Bombeiros usou ferramentas específicas para retirar as vítimas, que também foram levadas para o hospital regional. Além de isolar a área, a Polícia Militar acompanhou o trabalho de perícia da Polícia Civil, que deve apontar como pode ter acontecido o acidente. A condutora do veículo foi presa em flagrante porque possuía apenas habilitação para dirigir moto. Ela foi acompanhada pela Polícia Militar até o hospital, permanecendo escoltada até ser estabilizada no pós-atendimento médico. Os veículos estavam com os documentos em dia, porém tiveram que ser removidos para não interromper o trânsito no local. No final da manhã desta segunda-feira, um idoso de 66 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após acidente na BR-365. Um acidente aconteceu bem próximo ao horário de almoço, aqui no quilômetro 406 da rodovia 365, que liga Patos de Minas à cidade de Varjão de Minas. De acordo com informações, o motorista da picape Estrada, um senhor de 66 anos, descia aqui pela rodovia para acessar a cidade de Patos de Minas, quando o motorista da caminhonete, uma L200, seguia sentido a Varjão de Minas. Eles acabaram batendo depois que o motorista, o idoso, invadiu a contramão, bateu de frente e cada veículo ficou de um lado da pista. Segundo informações, ele foi socorrido ainda consciente e levado para o Hospital Regional de Patos de Minas. Ainda não se sabe o estado de saúde e o que teria provocado o acidente. Se ele teria assustado com outro veículo, o que se sabe é que tudo isso ocasionou então com o Adalto, que é inclusive o motorista da caminhonete, está aqui inteiro, são e salvo, né? Não precisou ser socorrido e está aqui, né, refletindo um milagre, né? Você bateram de frente e você está aqui inteiro. Isso, estava subindo sentido Patos, sentido Varjão, uma fazenda. Quando deu por si, ele rodou na pista, saiu de trás de um caminhão e já veio para riba de mim. Felizmente, foi isso que aconteceu. E como que estava a vítima? Ele contou o que teria assustado? Não, falou alguma coisa? Não tive conversa com ele, porque ele estava lá dentro do carro deitado. Então... É um susto, né, Adalto? Com certeza, né? Na hora você pensou, nossa, vivi de novo. Graças a Deus, um milagre, né? Deus que livrou eu e ele, né? Muito bom. Agora, Adalto,
em cima disso que fica a lição também, né, das pessoas terem mais atenção no trânsito, porque é muito complicado, uma rodovia bastante movimentada. Isso, né? Tem que prestar muita atenção, né? Porque acho que tinha um caminhão na frente dele, segundo os meninos, que o caminhão freou e ele freou e veio para riba. Bom, Adalto está aqui aguardando o seguro. Obrigado, viu, Adalto, por falar com a nossa reportagem. Ficou bastante assustado no momento do acidente, agora aguarda o guincho do seguro, já que a caminhonete é assegurada, e fica sempre o alerta da Polícia Rodoviária Federal, que também fez o atendimento dessa ocorrência, é que em casos de veículos longos, como caminhões, caminhonetes, tremiões, é bom manter a distância, por regra, manter uma distância de segurança para que não haja esse tipo de situação. No caso agora aqui vai ser apurada através de uma análise para saber o que aconteceu. Depois do intervalo aqui no News, após reclamações, a Prefeitura decide revitalizar parquinho e academia da Lagoa Grande e Lagoinha. Espaços estão fechados. Você vai ver que a família promove evento para custear cirurgia de idoso e pede ajuda. O preço médio da venda do gás de cozinha para as distribuidoras será reduzido a partir desta terça-feira, segundo informou a Petrobras. O produto passará de R$ 4,23 ou R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03 por quilo. O preço médio havia subido 7% nos 6 meses anteriores a agosto. Em Patos de Minas, o gás vem sendo comercializado por até R$ 120. Nós mostramos aqui a situação do Baltazar, que tem 73 anos e precisa realizar com urgência o procedimento cirúrgico, mas vem enfrentando dificuldades para conseguir custear o tratamento. Nesse fim de semana, nós acompanhamos um evento realizado em prol do idoso. No dia 4 do mês passado, mostramos o pedido de ajuda do seu Baltazar Porto. O idoso de 73 anos precisou ser levado às pressas para a UPA da cidade depois de sentir fortes dores e queimação na região da próstata. A única solução para resolver o problema seria realizar uma cirurgia de emergência, um procedimento chamado prostatectomia. Eu levei ele para consultar no urologista e o urologista já de imediato já fez um risco cirúrgico. Aí ele já passou uma sonda, estava com xixi com muito sangue, porque estava muito infeccionado. A família teve que fazer um financiamento de R$15 mil com altos juros. A gente teve que fazer a cirurgia dele de emergência, né? Porque o caso dele já estava para dar uma infecção generalizada a qualquer momento. A gente precisou fazer com muita emergência. E para a gente estar fazendo esse procedimento da cirurgia de emergência dele, a gente precisou fazer um empréstimo. Só a cirurgia ficou em R$ 15.620. Com os juros do banco, ficou em R$20 mil, né? A cirurgia. Aí a gente precisa estar repondo esse valor da cirurgia e os juros do banco, que a gente não podia estar esperando para ele estar fazendo a cirurgia após o bingo. Aí a gente teve que correr, né, para emergência. Além da doação de diversos prêmios que foram sorteados no dia, toda a família quis ajudar. Na cozinha, amigos e até a ex-mulher de seu Baltazar ofereceram para ajudar de graça. Eu estou aqui hoje ajudando, né, minhas filhas, minhas enteadas, em prol do meu ex-marido, que teve esse problema de saúde, que foi muito sério. E hoje eu estou aqui ajudando, voluntária, né? Mas é bom, é gratificante. Querendo ou não, estamos em família, todos reunidos, né? Hoje, um novo homem, sem dores e podendo viver uma vida normal. Baltazar agradece o esforço das pessoas em doações e agradece ao jornalismo da NTV, que tornou público o caso dele. Como o senhor se sente hoje? Hoje eu se sinto bem demais. Assim, mais bem dando essa entrevista para vocês aqui, ó. Eu fico feliz demais. Eu fico feliz mesmo. Mas porque a gente não pode bambear também, não, né? Tem que erguer a cabeça e pegar com Deus e ficar firme, né? E agradece todo mundo que te ajudou, né? Agradecer todo mundo, sou do menor ao maior. Agradeço todo, porque todos abriram mão a meu favor. Então, para que Deus abra a mão sobre todos eles também, né? Porque a gente não pode fazer nada, mas Deus pode fazer tudo para nós, né? Eu estou muito satisfeito, graças a Deus. A família ainda deve demorar para pagar a alta dívida. A família acredita que se seu Baltazar não tivesse realizado a cirurgia no particular, poderia entrar para a estatística de pessoas que perdem a vida em um leito de hospital público. Meu ex-marido espera, ele tinha, dentro de menos de 24 horas, ele tinha dado infecção generalizada e não ia aguentar, né? Aí a gente já correu uma luta muito grande, pede ali, pede lá e corre, ajuda, mas graças a Deus, sabe, mas a saúde é péssima. Como que uma pessoa que já está para morrer em 24 horas vai esperar um ano e 2 meses? Não aguenta, a pessoa não resiste. Se a gente não conseguir uma boa parte, a gente precisa refazer outro bingo para poder estar cobrindo os valores, né?
para passar para o banco o valor dos juros, o valor da cirurgia, porque como foi um empréstimo, fica muito caro, né? Pois é, interessados em colaborar com o Baltazar ainda podem entrar em contato pelo telefone 99672-7342. 99672-7342. A chave Pix para doações é também telefone, é o 34 99671-3675. Nós vamos com mais informações do nosso Giro de Notícias. Durante competição de parapente no sábado em Araxá, o piloto Antônio Augusto dos Santos, de 40 anos, sofreu uma queda de mais de 60 metros e morreu. Ele bateu em uma montanha depois do parapente fechar e caiu em local de mata fechada. As imagens do Corpo de Bombeiros mostram o resgate do corpo. Ele era cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Segundo os militares, Antônio Augusto sofreu politraumatismo craniano e quadro irreversível de parada cardiorrespiratória. Os organizadores do evento, realizado pelo Clube Araxaense de Voo Livre, disseram que ele foi o último a decolar na prova e a disputa foi cancelada depois do acidente. Os números de suicídios em Minas Gerais aumentaram. A quantidade de pessoas que tiraram a própria vida em 2022 no estado é maior que nos últimos 5 anos. Foram 1.175 suicídios de janeiro a julho. No mesmo período de 2021, foram 948. Em 2020, 946. Em 2019, 938. E em 2018, 832 suicídios, de acordo com o levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública. A orientação das autoridades é para que as pessoas peçam socorro e as famílias não ignorem possíveis sinais. No final do mês de agosto, a reportagem da NTV mostrou diversas reclamações de pessoas que utilizam a Lagoa Grande e a Lagoinha em Patos de Minas. Vão arrumar, passa ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito e eles não arrumam nada. A situação da Lagoinha, olha lá pra você ver, filma aquela água lá fedorenta. Arrumar a quadra aqui, colocar uns gols, arrumar a cesta, reformar ali, ó, a Lagoinha, limpar a água, que eu falo. Falta realmente esse cuidado que os próprios cidadãos deveriam ter e a prefeitura investir em segurança. E a iluminação também está muito fraca. Não são todas as luzes que estão acendendo. Diante a precariedade do parquinho e da academia ao ar livre, a Prefeitura de Patos de Minas decidiu revitalizar os espaços. Para isso, as áreas de convivência continuam isoladas para a realização das obras. A seguir aqui no News tem a previsão do tempo para terça-feira em Patos de Minas e região. E você vai ver que o uso medicinal das plantas encontradas no Cerrado é tema de projetos em universidades. A Secretaria Municipal de Saúde publicou hoje novos percentuais da cobertura vacinal contra a poliomielite em Patos de Minas. De acordo com os dados da última terça-feira até esta segunda, o percentual subiu de 54%, como a gente tinha noticiado, para 73%, mas ainda está abaixo dos 95% preconizados pelo Ministério da Saúde. O aumento da imunização, segundo a Secretaria, ocorre após a busca ativa por crianças na faixa de 1 ano a menor de 5 anos de idade e a vacinação nas escolas públicas e particulares. Neste domingo foi comemorado o Dia do Cerrado. O bioma originalmente abrangia 10 estados, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados do país. Rico em biodiversidade, o Cerrado também vem sendo cada vez mais ameaçado. Estudos mostram que quase 60% do bioma já foi destruído. Aqui em Minas Gerais, 2 projetos de pesquisa querem chamar a atenção para a importância do Cerrado por meio das plantas medicinais. É a ciência se aproximando mais da população. Quem vê a Dona Maria entre todas as plantas não imagina que ela utiliza as propriedades dos chás há muito tempo. Eu sempre gostei de chá. Aí aqui a gente tem o costume de fazer chá, né, quando tem algum evento, nas missas. As plantas medicinais são aquelas capazes de aliviar sintomas ou tratar enfermidades. Elas têm tradição de uso como remédio em uma população ou comunidade. Esses usos vêm do conhecimento popular ou tradicional de cada país. No caso da Dona Maria, a fé também está presente. Tem gente que tem insônia. Aí fala, o dia que eu venho aqui na missa, que eu tomo chá, eu durmo bem demais, a noite toda sem acordar, né? Então, quer dizer,
A gente sabe que faz bem. O Brasil conta com milhares de plantas medicinais nativas, mas infelizmente elas são pouco conhecidas ou usadas. Aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, um projeto quer valorizar o alecrim do campo, espécie encontrada principalmente no Cerrado e na Mata Atlântica. A espécie apresenta várias propriedades farmacológicas, de atividade antimicrobiana, passando por ações anti-inflamatórias, anticancerígenas e até no controle de pressão alta. Todo este conhecimento agora está disponível em uma publicação acessível e gratuita. Um estudo como esse ele é muito importante porque ele nos mostra um caminho. Mas, de novo, nós precisamos replicar o caminho com as várias outras espécies, porque a humanidade precisa de alimento, precisa dos polinizadores, precisa de medicamentos de baixo custo, né, e que conduz a melhorias na qualidade de vida humana. Dar visibilidade às plantas medicinais por meio da arte. É essa a ideia desse outro projeto da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina. E o pontapé inicial de todos os estudos veio justamente do conhecimento popular da região sobre a utilização das plantas. As plantas que a gente viu que realmente, cientificamente, foi comprovado como medicinal, como tendo benefício mesmo, a gente pegou e fez a obra, né? Com o órgão entrelaçado pela planta. O Cerrado ele está sendo, na realidade, muito fragmentado, muito transformado, tendo em vista algumas visões muito obtusas sobre como deve ser o agronegócio. Então é necessário incorporar biodiversidade a esse agronegócio. E o alecrim do campo, o seu cultivo, como de outras espécies também de interesse, ele é propício nesse momento no qual nós buscamos uma harmonia entre a produção e novos produtos no mercado. E principalmente aqueles, né, que combatem a fome e as nossas doenças, principalmente as doenças emergentes. A primavera começa na próxima semana e até lá não há previsão de chuva. Com isso, o calor e o tempo seco ficam mais intensos. O IMET publicou aviso de risco de incêndios florestais e também a saúde. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Fotolivro pequeno, R$ 349. Fotolivro grande, R$ 499. A terça-feira deve ser com poucas nuvens e névoa seca no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar chega a 20%. O IMET publicou aviso de riscos de incêndios florestais e à saúde. Em Patos de Minas, as temperaturas irão variar de 18 a 34 graus. Faz calor também nos municípios vizinhos. Em Vazante, mínima de 19 e máxima de 35 graus. Patrocínio tem máxima prevista de 34 graus. Em Lagoa Grande, mínima de 20 e máxima de 35. Já em Carmo do Paranaíba, as temperaturas oscilam entre 18 e 33 graus nesta terça-feira. Em instantes aqui no News, TSE nega acordo com as Forças Armadas para apuração paralela dos votos. O que significam os votos nulos e brancos das eleições? Já já. Turno das eleições, e um assunto sempre gera dúvidas, né? Votar branco, nulo ou não comparecer às urnas interfere no resultado do pleito? Em 2018, um terço dos eleitores, mais de 42 milhões de pessoas, escolheram abdicar do voto. A soma de votos inválidos é composta por aqueles que escolhem branco ou nulo na urna ou que não comparecem a uma sessão no dia da eleição. Muitas pessoas podem ter dúvidas ou serem levadas a acreditar que as opções anular e branco têm algum valor para a justiça eleitoral, mas não tem. O voto branco, por exemplo, durante algum tempo até teve uma função, que já deixou de existir. Hoje, a legislação desde a Constituição de 1988 define como voto branco e voto nulo como voto não válido. O que significa isso? É como se ele não existisse. Não válido. Ele não elege ninguém, ele não transfere esse voto para ninguém. E a abstenção, obviamente, é não válido porque você não foi votar. Tá certo? Então, a primeira resposta que tem que ficar claro é: quem votar em branco ou votar nulo é como se não tivesse ido. Ele não vai ser punido como quem não se absteve, mas ele não será considerado o voto dele para nada.
O voto nulo também não é contabilizado. Ele, assim como o branco, serve apenas para a estatística. Existe uma interpretação equivocada de um artigo da Justiça Eleitoral, que prevê a realização de uma nova eleição caso a nulidade atinja mais da metade dos votos. Só que essa nulidade não se refere aos votos da urna, mas sim da chapa, que pode ser impugnada. Quem julga se uma candidatura é válida ou não é a Justiça Eleitoral. Se tiver uma denúncia de erro e a Justiça Eleitoral comprovar que o candidato realmente cometeu um crime ou uma ilegalidade, aí a candidatura dele pode ser anulada. É nesse momento que se decide o que fazer com aqueles votos que ele recebeu. Mas no dia da eleição e na eleição, você não decide nada com o teu voto. Você anulou, você sumiu. E existe uma opção para quem ainda não encontrou um candidato ou candidata que o represente. Nos casos de votação para deputado estadual ou federal, é possível dar o voto de legenda. Para isso, basta digitar o número do partido no campo onde seriam colocados os números do candidato. Assim, o voto não será anulado, mas contabilizado para o quociente eleitoral, que ajuda na hora de determinar o número de cadeiras que esse partido terá na Câmara ou na Assembleia. E atenção! Não votar, nem justificar, não pode ser uma opção. Isso pode trazer consequências. Você vai ter restrição para, por exemplo, tirar novo passaporte. Você vai ter dificuldades para receber seu salário se você tiver emprego público. Você vai ter dificuldade para se inscrever em concurso ou prova para cargo público. Você não vai conseguir renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, né? Ou seja, já que você se nega a ser cidadão, o Estado e o país te nega também a possibilidade de você usufruir desse poder de cidadania. Hora da análise da notícia aqui no NTV News, comigo Gui Boaventura, para a gente nessa segunda-feira discutir vários assuntos. Esse é um deles, porque fala-se muito do voto nulo, do voto em branco, dessa interferência, a gente viu aí nesse material do que é realmente essa situação toda. Num país democrático, a gente convive também com quem simplesmente se nega a escolher alguém para o próximo pleito, né, Gui? Boa noite. Boa noite para você, Odair, boa noite ao nosso telespectador. É verdade isso sim. Agora, a pessoa que não exerce o seu direito, ou, como queira, o seu dever de cidadão, ele não participa do processo, né? Ele se abdica de participar do processo e depois não tem o direito de falar absolutamente nada porque não quis colocar a sua gotinha lá na urna para definir a sua vontade, para dizer o que está errado, para dizer o rumo certo, para dizer o que ele entende e o que ele deseja, acima de tudo, de uma administração pública que passa pelas eleições, né? Para os candidatos, de repente, não muda absolutamente nada, porque toda a contagem é dos votos válidos. Nulos, brancos e abstenções são votos que não valem. Então, para a soma e para o resultado da eleição, vale os votos válidos. A contagem é em relação aos votos válidos. Você tira as abstenções, não foi lá, nem apareceu. Tira os votos em branco, tira os votos nulos e faz a conta, inclusive, da proporcionalidade para a eleição no Legislativo em cima dos votos válidos, né? E os votos para presidente, para governador e para prefeito, por exemplo, eles são feitos pela maioria, não é o voto proporcional, né? Então é uma eleição direta, né? Quem tem mais está eleito, então não importa se é muito, se é pouco. A pessoa, numa eleição, por exemplo, para vencer no primeiro turno, tem que ter 50% dos votos mais um. E aí é percentual, 50%, pronto, acabou. Se for 10, 50% mais um. Se for 10 milhões, é 50% mais um voto. E aí ele tem a proporcionalidade, aí ele tem a eleição. Mas o que interessa é que cada cidadão tem que ir lá e mesmo se não gostar de nada daquilo ali, ele tem que ir lá e fazer uma opção, porque aí ele vai participar do processo, né? Tem que acreditar em alguma coisa.
e tem que participar do processo, exercer, acima de tudo, antes do dever, o direito de cidadão, viu? Sim. E é ruim, né? E é triste a quantidade de abstenções, como milhões de brasileiros se abstiveram na eleição passada, considerando que é no voto e o cidadão se iguala como um todo, né? Sim, claro. Independente da sua condição. Todo mundo é igual, né? O presidente da República, o peso é o mesmo, com o pedreiro, com o motorista, com o jornalista, todo mundo igual. Então a pessoa tem que participar, tem que ir lá dar o seu voto. Nada melhor do que você exercer o seu direito. Olha, eu tenho o direito de fazer isso. Agora, eu sou a favor de o voto não ser obrigatório, sabe? Porque se levar a pessoa a participar para ela ir lá e anular o voto, ou ir lá e votar em branco, sabe? Isso é uma imposição muito grande. O voto deveria, na minha opinião, modesta opinião, deveria ser, mas isso é só a minha opinião, deveria ser facultativo. Você quer, você vai lá e vota, né? Eu acho que é muito melhor porque antes de convencer para quem é o seu voto, os partidos, principalmente, teriam que fazer uma campanha, viu, Odair, para motivar as pessoas, ao eleitor, a ir nas urnas e votar. Sair de casa, né? Antes de saber em quem você vai votar, ele tem que ser motivado a votar. Eu acho que isso seria um exercício a mais da política, do mundo político. Muito bem, ainda sobre eleições, Gui, o Tribunal Superior Eleitoral esclareceu hoje que não houve nenhuma alteração do que foi definido no primeiro semestre, nem qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização do pleito eleitoral pelos TRS, cuja realização é competência constitucional da Justiça Eleitoral. Olha só, a nota foi publicada após a reportagem da Folha de São Paulo, afirmando que os militares recolheriam o resultado de 385 urnas, coletando o QR Code de boletins. A amostragem seria enviada ao Comando de Defesa Cibernética do Exército, diz o texto da reportagem. O TSE informou ainda que qualquer interessado pode ir às sessões eleitorais e somar livremente os boletins de urna, de 1, de 10, de 300 ou de todas as urnas eleitorais, Gui, colocando aí um ponto nessa questão relacionada ao que foi dito ou ao que se pretende. Bem, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu sei que pode provocar muita polêmica em torno disso aí. Mas eu não entendo por que fazem todo esse barulho em torno de uma coisa que ainda não aconteceu. Se tiver algum erro na eleição, é só detectar o erro e chamar a justiça para, até se preciso for, anular a eleição. Anular tudo. O que nós não podemos é abrir mão de maneira nenhuma do processo democrático eleitoral que nós passamos no Brasil. Nós não podemos abrir mão disso, do direito de votar, do direito de escolher, do direito de ser parte desse processo. Agora, uma outra coisa que a gente precisa de entender, e eu não sei por que todo esse envolvimento das Forças Armadas. Acho que as Forças Armadas se prestam nesse momento como uma arma na mão ou nas mãos de alguns, ou justificativas de alguns, para servir de pressão no momento eleitoral no Brasil. As Forças Armadas têm que ser uma instituição que existe e vive em função de servir a pátria. E a pátria somos nós, todos. Independente de partido, independente de preferência, independente de cor, independente de qualquer coisa. E as Forças Armadas, elas são criadas para defender isso, para manter essa condição dentro do caminho correto, para manter a vida, manter a pátria, manter a nação, manter a nossa hegemonia, né? Manter o direito nosso de decidir as coisas no Brasil livremente
e acho que as Forças Armadas elas têm que existir para isso. Estou achando que estão fazendo um cavalo de batalha, estão fazendo tempestade em copo d'água e colocando e usando as Forças Armadas como uma arma para fazer pressão na política. Isso precisa acabar. As Forças Armadas, ter as Forças Armadas num país, ter as Forças Armadas a favor de uma nação, no seu lugar certo, do jeito certo. Ela não pode ser um poder político e ela não foi criada para isso. E a maioria nas Forças Armadas, a maioria dos comandantes, dos generais nas Forças Armadas do Brasil, e quando eu falo de general, a gente está falando do Exército, mas tem aí os brigadeiros, tem aí o pessoal da Marinha, né? Tem a Aeronáutica, tem a Marinha, também que estão envolvidos nisso aí, fazem parte de tudo isso aí. A maioria absoluta não quer fazer parte disso, não quer envolver as Forças Armadas com esta questão política. Acho que isso é um prejuízo muito grande para nós. Nós não podemos banalizar a importância das Forças Armadas nesse país. E a gente precisa parar, de dar linha na pipa de alguns que falam, parece que sem saber o que dizem. Vamos fazer um rápido intervalo então, Gui. Daqui a pouquinho o IBGE encontra dificuldades para a realização do censo 2022 em Patos de Minas. O vereador João Marra passa mal na Câmara e é socorrido pelo SAMU. E você vai ver que pedido de vista adia a votação de projeto e prevê repasse de até R$1.300.000 para a empresa de transporte coletivo. O IBGE realiza até 31 de outubro o censo 2022 com as coletas de dados dos endereços em todo o Brasil. Em Patos de Minas, as equipes de pesquisa estão encontrando dificuldades devido à negação de moradores em responder aos questionários. Pois é, o Instituto de Estatísticas e Pesquisas do Brasil está realizando este ano e vai até o dia 31 de outubro a pesquisa do censo, que vai medir então quanto nós somos no país, também como vivem, como estão as pessoas. O último censo aconteceu há 12 anos atrás e por causa da pandemia não pôde ser realizado. Agora, esse ano, muitas pessoas em Patos de Minas foram convocadas, também em todo o Brasil. Aqui em Patos são 120 recenseadores que percorrem por todos os bairros da cidade. São setores onde eles fazem diversas perguntas para essas pessoas. Só que em Patos de Minas há uma grande dificuldade. Até agora, o censo atingiu cerca de 30% da população e há, em média, cerca de 10% de recusa. Muitas pessoas estão se negando a dar a entrevista para os recenseadores. Eu vou começar agora com o Maurício Mateus, ele é agente censitário municipal, e esse trabalho de recusa realmente dificulta o trabalho de vocês, né? Sim, atrapalha bastante. A gente... para os recenseadores receberem também, eles têm que estar indo até o campo, têm que tentar reverter essas recusas. Se esse índice estiver muito alto, acaba atrapalhando o trabalho do IBGE e o recenseador acaba que não recebe tão rápido assim. Agora, as pesquisas são simples, demoram aí em média de 10 a 20 minutos, é bem rápido. Isso, geralmente vai demorar entre 10 a 20 minutos ali. Pode sim acontecer de cair um questionário um pouco maior, mas é coisa ali de 5% do total. Importante lembrar, gente, vocês estão acompanhando em casa, porque cada recenseador, como o Maurício, por exemplo, possui esse crachá, mostra aqui o Diego, e esse crachá, cada um tem um QR Code. Nesse QR Code é só apontar a câmera de celular, vai mandar lá para o sistema do IBGE, onde vai aparecer o nome do Mateus. Caso a pessoa não tenha acesso à internet ou seja um idoso, não tem tanta disposição em fazer esse tipo de serviço, pode estar ligando também no IBGE, no 0800 que aparece aqui, o número é esse, 0800 721 8181. Pode entrar e obter também todas as informações através do site do IBGE. Então é bastante seguro, né, Maurício? Sim, é bastante seguro. Sempre quando tiver também qualquer dúvida, entrar em contato no telefone, no e-mail e pedir sempre identificação. Eles vão estar andando com ela. Agora, Maurício, é importante lembrar para quem está em casa também que é muito bom responder essas perguntas. Sim, com essas informações que vai ser geradas
novas informações para novas políticas públicas, né? Muito obrigado, Maurício, pelas informações, pela entrevista. Maurício Mateus, agente censitário municipal. Então tá aí, responda, gente, o questionário. É rápido, é fácil, não vai roubar muito seu tempo. O recenseador não precisa entrar para sua casa, ele pode ficar ali na porta. Ele vai perguntar quantas pessoas que moram ali, em condições, qual que é o salário de cada um. Até porque, com essas informações, vai gerar então um número e só com isso, os políticos agora nas próximas gestões vão poder direcionar o dinheiro para a saúde, educação, infraestrutura e, claro, nós temos um país melhor. Lembrando que o último censo, como eu mesmo disse, aconteceu há cerca de 12 anos atrás. As imagens são do Diego Braga, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Na tarde de hoje, antes do início da reunião na Câmara, o vereador João Marra, do PROS, passou mal e precisou ser socorrido pelo SAMU e encaminhado ao atendimento médico. A família do parlamentar, que é candidato a deputado federal, informou que desde mais cedo ele não estava se sentindo bem, apresentando um quadro aí de pressão alta. Ao chegar na Câmara, João Marra desmaiou e foi levado para a UPA, onde ainda está e passa por exames, segundo informações dos familiares. Ainda conforme as informações, Marra está consciente e estável. E nesta reunião extraordinária dessa segunda-feira, da tarde de hoje, foi levado a plenário na Câmara Municipal de Patos de Minas o projeto do Executivo que prevê o repasse de até R$ 1.300.000 do município para a empresa Pássaro Branco por meio da tarifa social. O projeto recebeu pedido de vista. A proposta do Executivo é que o preço da tarifa continue sendo R$ 4,00 para os passageiros, porém a diferença seria pago pela Prefeitura. De acordo com o projeto de lei, o preço da passagem, levando em consideração a quantidade de passageiros, a alta nos combustíveis e novos bairros atendidos, seria de R$ 4,64. O projeto ainda diz que a Prefeitura deve repassar à empresa 65 centavos por cada passageiro, o que daria aproximadamente R$ 324.870,65 por mês. Os repasses, seguindo o projeto, devem ser feitos pelo prazo de 4 meses. O valor final aproximado do repasse é de R$ 1.299.482,60 durante esses meses. A Pássaro Branco alega que, segundo tabela técnica, este valor deveria ser de R$ 5,67. Alegando curto prazo para análise, o vereador José Luiz pediu vista do projeto de lei que autoriza a fixação de tarifa social, a autorização ao Executivo Municipal efetuar repasses financeiros e de abertura de crédito adicional especial para a criação de elemento de despesa no orçamento. Eu acho que, tendo em vista aí o curto prazo que a gente teve esse projeto para apreciação, não só eu, como assim outros vereadores também justificaram essa afirmativa de que a gente precisa analisar com mais calma, mais tempo, esse projeto de lei. Então, eu peço vista do projeto. José Luiz ainda afirmou que o pedido justificava por não ter sido convidado para uma reunião que debateu o tema. Porém, logo foi rebatido pelo presidente da Câmara. Foi feita reunião, se eu não me engano, na semana passada, mas essa eu não fui convidado. Então, parece que foi apresentado lá uma planilha de custo e eu não vi essa planilha e parece que agora ouvi conversa ali que essa planilha poderia estar até modificada. Então, a gente precisa, sim, de mais tempo. A gente quer fazer o melhor para Patos, fazer o justo. Obrigado, eu vou falar. Senhor presidente. Na reunião que teve com os vereadores, o senhor fala que não foi convidado, eu coloquei o convite no grupo dos vereadores. Tá? Coloquei no grupo dos vereadores. Daniel Gomes questionou os lucros e manutenção da empresa. É preciso que o questionamento seja feito e respondido, efetivamente. Por quê? Porque há alegações, segundo as quais a Pássaro Branco está operando com prejuízo. Não me parece alguma coisa razoável, uma vez que essa empresa é detentora do monopólio da prestação de serviço, Então, assim, se está mesmo operando no prejuízo, que apresente os dados. Caso contrário, o pessoal, como eu, vai ficar pensando que ela pode ter tido, no máximo, uma redução das margens de lucro e quer repassar essa redução do lucro para o contribuinte. Cabo Batista provocou, dizendo que faltava explicações sobre a tarifa e gastos da Pássaro Branco. Eu acho que a gente poderia fazer o requerimento aqui, caso se o plenário estiver de acordo,
para a gente chamar aqui, para o pessoal explicar para a gente, porque senão nós vamos voltar à próxima reunião aqui, algum vereador depois vai detalhar para nós aqui o jeito que conclusão que chegou. Desta forma, a empresa deverá participar de reunião na Câmara na próxima segunda-feira. Então fica o convite ao pessoal da Pássaro Branco, que está aqui presente, o pessoal da Prefeitura também, já fica confirmado. A segunda-feira, às 14 horas, a gente faz a reunião da CLJR e logo em seguida, 19/9, às 14 horas. Nós procuramos o advogado representante da empresa Pássaro Branco, que disse que não iria se pronunciar sobre o assunto. E, bom, Vitória, nós temos aí, então, um projeto do Executivo levado para essa tarifa social para a Câmara. Houve um pedido de vistas ali, mas o projeto continua, vai continuar sendo tramitado e deve voltar à votação nos próximos encontros aí dos parlamentares de Patos de Minas. Como considerar esse projeto da Prefeitura? Olha, esse é um projeto muito polêmico, mas a gente tem que colocar na mesa e tem que discutir. Discutir para a população não tomar nenhum prejuízo. Primeiro, a passagem será aumentada sim. Nós precisamos de entender isso. Nós sabemos de qual bolso que vai sair esse aumento da passagem. Eu não quero aumentar a passagem por conta... Não, vai aumentar a passagem, porque esse dinheiro que está no cofre da Prefeitura, R$1.300.000, que serão destinados a Pássaro Branco, como uma... Como é que chama essa Tarifa social. Tarifa social? Que tarifa social é essa? Isso é dinheiro nosso, que está pegando e pagando o aumento da passagem para Pássaro Branco, para a empresa. Não vai sair do bolso daquele que vai lá comprar a passagem. Mas ele indiretamente, e todo mundo, inclusive quem não usa o transporte coletivo urbano, vai pagar o aumento da passagem, porque esse dinheiro é dinheiro que pode ser investido na saúde, dinheiro que pode ser investido na operação tapa-buraco, dinheiro que pode ser investido nas estradas vicinais, dinheiro que pode ser investido em qualquer benefício aqui na cidade. Tira desse dinheiro para pagar a empresa. A empresa está na dela. Agora, estranha muito os vereadores não saberem detalhadamente, mas quando eu chamo detalhadamente, é detalhadamente porque eles vão legislar nessa questão. Conhecer a tabela, essa tabela que faz essa planilha que define o preço da passagem do transporte coletivo em Patos, e quem faz? Quem são os técnicos que fazem essa planilha? Esses técnicos precisam ser chamados no plenário para que eles possam declinar o modelo, o modus com que eles fazem essa planilha para definir o preço. Agora, uma outra coisa, posso só fazer uma observação no final dessa? Pois não. Eu ouvi atentamente a fala do presidente. Nós estamos banalizando tudo, né? Aí eu informei no grupo de WhatsApp dos vereadores. Uma convocação de vereador, um convite de vereador tem que ser feito de forma solene, né? Tem que ser feito de uma forma institucional. Vai lá, pega a assinatura, porque tem que ser oficializado tudo isso. Postei num grupo, parece ser coisa de não ser da Câmara, né? Não ser de uma instituição tão importante como a Câmara. Muito bem. Análise terminando, NTV News também. Amanhã tem mais, Gui. Estaremos aqui de volta. Um abraço para você. Boa noite, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Boa noite, obrigado pela companhia. Amanhã eu te encontro às 10h50 no 30 Minutos e à noite aqui no NTV News às 19 horas. Até lá.